Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o V-Black. E hoje eu trago para vocês a primeira parte de uma nova teoria ou fanfic de Nanatsu no Taizai, que eu estava pensando em fazer. Mas antes de começar essa viagem, quero pedir a vocês para deixar um like nesse vídeo e divulgar esse canal para pessoas que gostam desse tipo de vídeo. Sem mais delongas, bora pro vídeo. O que teria acontecido se eu fosse para o mundo de Nanatsu no Taizai? Episódio 1. Essa parte é mais como um prólogo. Essa história maluca começa quando eu estava em casa jogando no computador que ficava no segundo andar da minha casa. Quando de repente eu ouço um barulho vindo do andar de baixo. Então eu desço as escadas para procurar de onde veio o barulho. Mas quando eu estava na metade da escada, eu ouço a minha mãe gritando e em seguida ouço um barulho de tiro. Então eu penso na hora que a minha mãe morreu e que algum bandido invadiu a minha casa. Então eu volto para o segundo andar em completo silêncio. E em seguida eu me escondo e ligo para a polícia. Então quando a polícia chega, eles prendem o bandido e levam a minha mãe para o hospital. Mas em um descuido da polícia, o bandido rouba a arma de um policial e atira no meio do meu peito. Então eu morro. E de repente a minha visão começa a escurecer. E eu vejo um clarão de luz. E eu me vejo em um lugar todo branco e na minha frente estava um homem gigante de roupas brancas e uma luz muito forte no rosto. Então ele diz: "Meu filho, eu sou Deus." E então eu me ajoelho perante Deus e ele manda eu me levantar. E em seguida diz: "Você não deveria morrer agora, e sim daqui a 5 anos." Então eu pergunto a Deus como estava a minha mãe. E ele diz que ela levou um tiro, mas que a bala não acertou nenhum órgão vital. Então ela iria ficar bem. E em seguida eu pergunto o que aconteceu com o meu corpo. Então Deus abre uma espécie de portal e eu vejo através dele que o meu corpo estava de pé no mesmo lugar que eu morri. E Deus diz que eu ficaria conhecido pela cidade toda como um herói, pois o bandido que eu ajudei a prender era um dos mais procurados do mundo. E também ficaria conhecido como aquele que nunca tombou nem mesmo em sua morte, já que eu nunca em toda a minha vida havia caído devido ao meu orgulho. Então eu pergunto se eu vou para o céu. E Deus responde que mesmo eu sendo um herói, a minha alma ainda era muito impura. Então ele me dá a opção de reencarnar em outro mundo, a minha escolha. Ou vagar por 100 anos pela terra e ao fim desse tempo ir para o céu. E eu respondo que prefiro a primeira opção. Então Deus diz que eu tenho direito a 5 desejos, já que foram tirados 5 anos da minha vida. Então eu digo: eu gostaria de reencarnar no mundo de Nanatsu no Taizai. E meus desejos são os seguintes. Meu primeiro desejo é que eu tenha os 10 mandamentos e as 4 graças. Meu segundo desejo é que eu possa escolher a aparência do meu personagem. Meu terceiro desejo é ter todos os jutsus e dojutsus oculares do universo de Naruto. Meu quarto desejo é ter o Sukuna selado em mim com os 20 dedos. E o meu último desejo é ter muita sorte. Então Deus diz: agora a sua aparência. E em seguida Deus me leva até uma sala especial para eu criar o meu personagem. O meu personagem vai ter basicamente a aparência do Gojo. Então depois de criar o meu personagem, Deus diz: boa sorte. E todo o local fica branco e de repente eu me vejo deitado debaixo de uma árvore. Então eu falo para mim mesmo que a história comece. Então eu tento fazer um clone das sombras. E eu consigo de primeira. E em seguida eu fico treinando por 3 dias, até eu conseguir fazer 1000 clones. E quando eu consegui fazer essa quantidade de clones, eu comecei a treinar os jutsus, as 4 graças e os 10 mandamentos. E depois de um mês eu consigo controlar os meus poderes completamente. Mas eu continuo treinando mesmo assim. E em um certo dia eu ouço uma explosão seguida de uma aura demoníaca. Então eu penso: deve ser o Meliodas destruindo Danafor. Então eu vou até lá e vejo uma imensa cratera. E de dentro dela sai o Meliodas. Então eu, já sabendo o que iria acontecer, começo a procurar algo nos escombros de Danafor. Até que eu encontro uma mulher que tinha acabado de ter uma filha. E entrega a bebê recém-nascida para mim. Então eu uso estilo madeira e crio uma máscara parecida com a do óbito da 4ª Guerra Ninja. E em seguida eu vou até o Meliodas. E ele pergunta quem sou eu. E eu respondo que eu me chamo Black. E em seguida eu falo:
Você deve estar procurando isto. Então eu mostro a Elizabeth bebê enrolada em um cobertor. Então o Meliodas diz: solta a minha mulher. Então eu digo: você é um pedófilo por acaso? Mas eu já quem são vocês? Então toma a sua Elizabeth. Então eu entrego ela ao Meliodas e recomendo que ele entregue a Elizabeth ao rei Bartra e se tornar um cavaleiro sagrado de Leones. Então ele concorda e eu aponto a direção em que o rei estava. E tudo ocorre como na história original. Com o Meliodas entregando a Elizabeth ao rei Bartra. E o grupo dos 7 pecados capitais sendo formado. Então tudo ocorreria como na história original. Com os pecados sendo acusados de traição. E se separando. Até que um dia eu passo por um vilarejo podre e vejo várias pessoas tentando tirar uma espada que estava cravada no chão. E enquanto que os guardas diziam que se eles não conseguem tirar a espada do chão, eles iriam cobrar 10 vezes o valor dos impostos. Então quando todos já estavam desistindo eu chego no meio deles. Com a máscara do hábito. E tiro a espada do chão com um dedo. E todos ficaram muito impressionados comigo. Então os guardas vão pra cima de mim tentando me matar. Mas eles são brutalmente espancados. Já que eu não gostava de gente exploradora. Então depois disso eu vou para uma floresta que ficava ali perto. A fim de encontrar a Diane. Mas o que eu não sabia é que o Meliodas estava me observando. E ele fala em seus pensamentos. Esse é aquele mascarado que me entregou a Elizabeth há muitos anos atrás. Então ele começa a me seguir na furtividade. E eu percebo isso e ignoro ele. Então eu encontro a Diane. E eu começo a conversar com ela. E no meio da conversa eu falo: já pode sair de trás da árvore, Meliodas. Então o Meliodas sai de trás de uma árvore e me pergunta o que eu queria com a Diane. Então eu explico que eu queria reunir os 7 pecados capitais novamente. Então o Meliodas me convida para ir junto com ele para procurar os membros restantes. Então eu digo que iria ser divertido e vou junto do Meliodas para o Chapéu de Javali. Mas no caminho nós vimos um cavaleiro de armadura enferrujada prestes a desmaiar. Então quando o cavaleiro ia desmaiar, e o seguro nos braços e o levo até o bar do Meliodas. E o coloco na cama. Então Meliodas me pergunta por que eu salvei esse cavaleiro. Então eu tiro o capacete da armadura e revelo que aquele cavaleiro era na verdade a Elizabeth. Então o Meliodas espera a Elizabeth acordar. E eu vou para o canto de uma parede. E quando ela acorda ocorreria como na história original. Com o Meliodas dizendo que iria assar o deus Alk. E nessa hora eu não me seguro e começo a rir. E o Alk e a Elizabeth percebem que eu estava ali. Então eles perguntam quem sou eu. E o Meliodas diz que eu me chamava Black e que eu era a pessoa que entregou ela a ele quando ela era um bebê. Então nós todos devemos as escadas e vamos para o bar. E chegando lá, várias pessoas estavam querendo que o Meliodas os entregassem o cavaleiro de armadura enferrujada. Então eu faço um clone das sombras e coloco a armadura nele e mando ele sair pela janela e começar a correr. E em seguida eu falo às pessoas que o cavaleiro estava fugindo pela janela. Então eles vão atrás do meu clone. Então o Meliodas me pergunta qual o meu poder mágico. Então eu digo a ele que eu tenho uma energia especial chamada chakra, que me permite usar técnicas de 5 estilos elementos, e outras coisas. Então o Meliodas e a Diane entendem. E o Meliodas vai preparar uma comida. E quando ele serve a comida, a Elizabeth e a Diane vomitam quando comem a comida do Meliodas. Mas eu não. Então eles me perguntam como eu não vomitei. E eu digo que comi coisas muito piores. E em seguida eu vou até a cozinha e coloco um avental de chefe. E em seguida faço uma comida que estava 3 vezes melhor que a do Dan. Então eu pergunto a eles o que acharam. E eles respondem que eu era o melhor cozinheiro do mundo. E eu digo a eles que a minha mãe era a melhor cozinheira do país. Eu falo isso enquanto fazia uma cara de choro por baixo da máscara. Mas mesmo assim todos notaram que eu estava triste. Então logo em seguida Elizabeth me pede para tirar a máscara para ela ver como era o rosto da pessoa que praticamente salvou ela. Então eu tiro a máscara. E a Diane e a Elizabeth ficam mais vermelhas que um tomate. E então Meliodas pega nos peitos da Elizabeth. Como sempre. E em seguida fala que nós tínhamos que ir atrás do o pecado da ganância. E o Meliodas dá a localização dele e nós vamos até lá. O que vai acontecer?
Descubra no próximo episódio. Não se esqueçam de deixar o like vídeo e se inscrever no canal. E até a próxima, pessoal.